Olá, eu sou Gilmar Cezimbra, estudante de Teologia pela FATEG, Polo de Jequié, Bahia. O ponto a comentar é David Wilkerson. Diante do que nós estamos estudando como missiologia, onde destaca vários pontos importantes, a igreja, na realidade, ela nasceu com um mandato missionário para pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações, como diz o relato de Mateus, capítulo 28, versos finais. Falar de David Wilkerson comentando, eu volto ao passado, porque na década de 80, quando eu tomei uma decisão de seguir Jesus, já era influente o ministério que ele desenvolvia. Eu tive o privilégio, foi o meu segundo livro evangélico a ler, foi A Cruz e o Punhal. Depois eu li o terceiro, que foi o Testemunho de Nick Cruz. E na época foi muito assim envolvente, uma motivação muito boa para quem tinha motivações para se envolver com missões, ver o projeto missionário desenvolvido por David Wilkerson, cumprindo um legado do seu avô, do seu pai, e também, de forma específica, desenvolvendo um projeto missionário. Diante de toda a metodologia que a gente pode ter, né, recursos importantes para evangelizar, em muitos casos Deus vai levantar pessoas com esse projeto, com algo que Deus determina segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo, ele quando fala lá em Romanos 11, verso 13, dirijo-me a vós outros, os que sois gentios, visto que, pois, eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ou seja, Paulo teve um ministério específico entre os gentios. E eu também destaco que David Wilkerson, diante do seu projeto, o Desafio Jovem, ele desenvolve esse projeto com essa finalidade de trabalhar com dependentes químicos e Deus dá a direção. Então a gente aprende, nós somos o povo de Deus, nós vamos aprender que Deus realmente, na sua soberana vontade, ele vai nos dar ministérios assim, de situações que a gente não tem muito conhecimento, assim como ele começou sem o conhecimento de como lidar com jovens vivendo naquele estágio terrível de droga, marginalizados. Mas ele deixa para nós hoje este legado que a gente pode nos colocar diante de Deus como servos e obedientes, né? Não olhar os desafios, nós não vamos olhar os desafios, mas ver que aquele que nos chama, ele vai nos capacitar também para realizarmos um projeto específico. Então, falar de David Wilkerson é ver nesse cenário mais ou menos assim. Teve esse livro, como eu citei, que li, foi praticamente um livro bem vendido, foi best-seller, ele foi praticamente vendido 50 milhões de cópias. O filme também teve em cartaz em Hollywood, foi realmente muito influente e destacando realmente essa oportunidade que serve para nos motivar e nos incentivar como igreja. Então essa é a minha narrativa em relação a David Wilkerson. Então, desde já, é a minha palavra.